Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar de NFL, depois de um final de semana que talvez tenha sido o melhor da temporada. Muitos jogos excelentes, polêmica, muita coisa pra gente discutir, então não vou perder tempo. Vou pedir aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. E como eu sempre falo, se puder ajudar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes. Vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio camisa da Fanatic. Neste mês de dezembro, quem ganhou foi o Rudy Wojnarski, não falou com a gente ainda. Rudy, manda uma mensagem aí para eu te mandar a camisa. E também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation. Aqui embaixo tem link e tem cupom de descontos. Convido você também, que gosta de fazer apostas esportivas, a abrir sua conta na BetMais, nosso parceiro. Aqui embaixo tem o link também para você abrir sua conta. A aposta tem risco, mas indo com calma, o jogo fica mais interessante. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vou começar aqui porque é incrível, né? Semana inteira eu boto o relógio para despertar e acordo até antes do despertador. No final de semana não tem despertador, mas eu acordo ainda mais cedo. E aí chega na segunda, eu esqueço de pôr o despertador e o que acontece? Eu atraso. Mas vamos ver que horas que vai entrar esse vídeo aqui. De qualquer forma, foi um final de semana especial, com grandes jogos. Fui dormir tarde por conta disso. Fiquei assistindo ali boa parte do Sunday Night. E estamos aqui para falar. Eu ia começar falando do Sunday Night Football, mas o jogo entre Bills e Chiefs exige que a gente comece falando por ele, né? Os Bills foram até Kansas City, venceram por 20-17, um ótimo resultado para voltar na disputa, na briga por playoffs, mas tem polêmica, e é uma polêmica criada porque os Chiefs querem. Vou ser sincero aqui, talvez o torcedor dos Chiefs fique bravo comigo, mas já estavam bravo comigo também, porque eu tinha apostado na vitória dos Bills, e deu no que deu. Mas aqui, cara, para mim a derrota dos Chiefs para os Bills tem nome e sobrenome, que é Kadarius Toney. Somente Kadarius Toney, tá? Não somente, mas tô falando desse final de jogo especificamente. O Toney é o grande responsável. Com todo respeito ao Mahomes, ao Andy Reid, que sabem o que acontece no campo muito mais do que eu, porque eu nunca estive lá dentro do campo, mas me parece uma grande distorção da realidade, essa gritaria, a reclamação toda que eles fizeram por conta daquela jogada que foi anulada por conta da falta do Kadarius Toney, né? O Mahomes está revoltado, né? Depois do turnover on downs, saiu batendo o capacete, foi abraçar o Josh Allen, achei de uma indelicadeza tremenda ele ficar falando só pior chamada de todos os tempos, falando da arbitragem. Cara, me pareceu muito brasileirão, tá? A arbitragem não foi perfeita. O jogo teve ali seus problemas, né? Uma hora mais rígida, uma hora mais solta. Mas, cara, é assim o tempo todo. O tempo todo, sem dizer. Mas o único responsável por anular aquele touchdown que poderia ter sido o touchdown da vitória, a gente não sabe o que acontecer depois, ia ter tempo no relógio, mas era um touchdown digno de Puskás, né? Porque é um passe que vai pro Kelce, o Kelce começa a enfrentar as batalhas, vira e faz o passe pro Toney, que consegue o touchdown, e a culpa é do Toney. Ali é claro, o offside é claramente um alinhamento errado. E para mim é absurdo, porque, cara, tem tanta marcação dentro de campo, não tô nem falando da linha, né, azul ali que é da transmissão, mas tem tanta marquinha e a bola tá posicionada em cima de uma hash, e aí tem uma outra que ele tá na frente e ele não percebe que ele tá na frente daquilo. Sabe, é tão óbvio. Ah, mas geralmente a arbitragem vai lá e fala pro cara, dá um alerta pro jogador que ele tá, né, alinhado à frente. Tudo bem, mas ele é um jogador profissional. Ele não consegue perceber isso, ele não consegue perceber que ele tá na frente da bola. É uma coisa tão primária, e o Mahomes fala isso depois, tá? O Mahomes vai pro vestiário e ele fala assim: ah, em 7 anos que eu tô na NFL, nunca teve uma chamada de offside, e é uma coisa de escola primária. Sim, escola primária. E o Kadarius Toney errou. Errou, ele estava no offside. É evidente, a jogada aqui, todos os especialistas, meu amigo Cohen, o pessoal na ESPN americana, todo mundo especialista falou, tá mal alinhado. Ah, mas ele sempre avisa. Tudo bem, mas isso aqui é a mesma coisa que você reclamar. Você tá andando numa rua que tem 700 placas, né, mostrando o limite de velocidade. Você está bem informado que tem limite de velocidade. Aí você leva uma placa
por conta de radar. Mas você fala assim, ah, não tinha uma placa falando que tinha radar aqui. Sim, mas você sabe a regra. Você pode até falar, putz, poderiam ter avisado. Mas o erro é seu. O erro é seu. O erro não é da arbitragem. O erro é seu. É simples isso. Pra mim, cara, não tem questionamento. E aí depois os torcedores foram lá e acharam um lance em que o Von Miller teria tido um offside. As imagens que eu vi aqui, não dá pra cravar nada, porque a câmera tá na diagonal. Tenho a impressão que ele não está no offside. Se está, foi muito no momento que tem o passe, o snap, né? Não é flagrante como é esse alinhamento errado do Kadarius Toney. E aliás, Mahomes, você falou que nunca teve, né, offside. Vou lembrar aqui do Dee Ford, você não lembra, não? Né? Final da AFC lá contra o Tom Brady, né? O Tom Brady é interceptado e a jogada volta por conta de um offside do Dee Ford. Acontece na defesa, acontece no ataque. Não é uma falta que nunca é marcada, é uma falta que aparece na NFL, né? Não é assim tão frequente quanto um holding, mas acontece. E ali para mim estava muito evidente. Também fiquei chateado até com o Andy Reid, né? Porque o Andy Reid fez um discurso meio brasileirão ali, né? Falou, olha, geralmente eu não levanto esse tipo de assunto, né, para não soar como desculpa. Cara, muito brasileirão, tá? O time teve erro, lógico que teve erro. Teve erro na semana passada? Teve erro na semana passada para os dois lados, né? Contra os Packers também teve erro. Então, eu acho que, assim, tomara que tenha sido uma cortina de fumaça. Vou usar a cortina de fumaça, reclamar da arbitragem, mas eu estou percebendo os problemas que esse time tem. Esse time dos Chiefs tem muitos problemas internos, né? E fica pior para mim aqui do Andy Reid, porque eu não lembro dele ter ido na coletiva falado assim, pô, aquela interferência lá que anulou a interceptação dos Jets contra os Chiefs, não teve interferência não. Não vem. Você reclama quando é contra si, mas quando você é favorecido por algum erro de arbitragem, todo mundo fica quieto. Então fica muito esquema de Brasileirão e eu odiaria que a NFL virasse o Brasileirão, tá? Falo isso de jogadores e falo isso de torcedores também. Começar nessa história só de arbitragem, cara, esquece. Aí eu vou botar só o Cohen pra falar e o campeonato vira de arbitragem e a gente não discute o que aconteceu na partida. Os Chiefs perderam 4 de seus últimos 6 jogos. Perderam 3 dos últimos 4 jogos. Tudo culpa da arbitragem? Né? É nós contra todos, vamos lá, vamos abraçar aqui. O que é? O Hunt vai lá, vai fazer um dossiê com o Textor, vai ver que está favorecendo o Palmeiras também. Estão ajudando o Palmeiras na NFL. Então, muita calma nessa hora, né? Precisa perceber os problemas muito graves que tem, principalmente no grupo de recebedores, né? Sabe, não dá para ter só o Kelce e o time é cada vez bloco do eu sozinho, o Travis Kelce sendo sobrecarregado. Mahomes também tem culpa, por exemplo, a interceptação que ele passou naquele primeiro drive que parecia muito promissora, que lá complicou o time. Eu não acho que os Chiefs perderam pela arbitragem, tá? Eu acho que os Chiefs vão para os playoffs, né? Devem vencer a divisão, por mais que tenha ali os Broncos acirrado um pouquinho essa disputa, mas depois eu não confio tanto assim, e eu acho que o torcedor também não confia, né? O torcedor pode hoje reclamar da arbitragem, usar isso aqui como um argumento, mas no íntimo dele tá pensando assim, tá faltando um recebedor, né? Não pode deixar o Mahomes passar para quem tá passando. E aí isso vai afetar também a questão do Mahomes. Tinham muitos desfalques ontem, a derrota se justifica por isso também, né? Se tivesse lá com a Isaiah Pacheco, estabelecia melhor o jogo terrestre, poderia ter sido um cenário diferente. Não acho que é uma derrota do fim do mundo, acho que pode ser o fim do mundo se começar com esse sistema, a perseguição, tem o sistema contra a gente, vira um problema muito grave. Sobre os Bills, vitória de resiliência. Gostei muito do Josh Allen. Josh Allen foi bem aqui, 23 de 42, 233 jardas passadas, um passo para touchdown. Teve interceptação, que é de praxe dele ali, né? Mas o time parece muito o Josh Allen. Tenho minhas críticas com relação ao McDermott. Por exemplo, aquela campanha final que terminou com o field goal, que foi o field goal da vitória. Sabe, você tinha que gastar relógio, aí eles tentam uns passes. Gasta o relógio, faz os Chiefs gastarem o tempo. Não fizeram isso, não gostei no geral, tá? Eu achei que ia ser uma vitória que ia me passar mais confiança com relação aos Bills do que de fato passou. Não consigo ver, assim, essa defesa me passando uma confiança de que na semana que vem, contra o ataque dos Cowboys, eles vão dar conta. Eu vejo muitas falhas ainda na defesa.
tem problemas nesse ataque também. O Diggs ontem desaparecido, né? Escondido aqui. O Diggs acabou ficando lá para trás aqui. Teve 4 recepções para 24 jardas. Foram 11 targets e 4 recepções apenas. Então, o Josh Allen também, eu gosto muito, mas o Josh Allen tem aquele ponto. Tem uma hora que ele tem que segurar demais a bola. E em alguns momentos, inclusive na campanha do field goal, ele segura demais a bola. Ele quase sofre o sec, consegue escapar, porque derrubar o Josh Allen é difícil. Mas alguns passes displicentes, sabe? De jogar a bola, que assim, não foi uma, não foi duas, foram umas 3, 4 vezes que ele passa, vou cair, joga a bola de qualquer jeito, numa dessa você é interceptado. Então, né, uma vitória importante. Mas, sei lá, eu apostei na vitória dos Bills ontem e acertei, mas eu saí com a impressão de que 2 das bold predictions minhas seguem bem vivas, né? Os Bills podem não ir para os playoffs, apesar de tudo, apesar dessa vitória de ontem, e porque tem jogo contra os Dolphins ainda, tem jogo contra os Cowboys, então são 2 partidas que se perder não é nenhum absurdo você imaginar um cenário desse. E também me parece plausível imaginar que os Chiefs não chegam na final da AFC, né? Possivelmente não vão ter o seed número 1, vão ter que jogar fora de casa. Não é um time que passa confiança, claro que playoff vira outra história, mas eu não coloco hoje os Chiefs como os favoritos, como foram em todos os outros anos com o Patrick Mahomes em campo. Agora sim, eu vou lá pro Sunday Night Football. Esse vídeo vai acabar ficando muito longo, mas eu tenho que falar muita coisa aqui, né? Vitória categórica do Dallas Cowboys sobre o Philadelphia Eagles. Eu não esperava, assim, um atropelo desse jeito. Nada melhor do que vencer o rival no prime time, roubar a liderança da divisão. Dallas Cowboys. A briga tá bem interessante, né? Os Cowboys e os Eagles. Eles estão no topo da NFC Leste, cada um está com 10-3, e os Cowboys têm uma vantagem nos critérios de desempate, e é o critério da vitória, o percentual de vitórias dentro da divisão. Mas isso acontece simplesmente porque eles fizeram um jogo a mais dentro da divisão. Eu não consigo imaginar que os Eagles vão perder uma das 2 partidas que tem aí para fazer contra a equipe dos Giants. Então é normal que todo mundo vença, e aí vai ser difícil saber quem que vai ser o first seed, né? O calendário dos Cowboys me parece um pouco mais complicado. Os Eagles vão ter agora fora de casa o Seattle Seahawks, depois eles têm Giants, Cardinals e saem de casa contra os Giants. Os Cowboys têm os Bills fora de casa, os Dolphins fora de casa, os Lions e aí fora de casa os Commanders também. Então, né, calendário bem difícil aqui. Mas ontem acabou aquele papo de que Dallas só vence time derrotado. Tinha vencido o Seattle Seahawks, que tinha campanha positiva, mas você falava assim, tá num viés de baixa, sofreu, então é uma vitória que eu vou ficar com o pé um pouquinho atrás, mas ontem não. Pegou o time que liderava a NFC como um todo e passou o carro. Atropelou aqui uma vitória, ó, não tenho o que dizer, categórica. Dak Prescott com um grande jogo, 24 de 39, 271 jardas, 2 passos para touchdown. Dak Prescott, tenho falado menos, mas tá sim, tá merecedor. A gente tem que falar assim, Dak Prescott, quem sabe ganhando o prêmio de MVP, tá na discussão, tá no papo. Né? Eu acho que ele faz parte dessa questão. Mas ontem Dallas venceu em todos os aspectos. Foi uma vitória categórica porque venceu em todos os sentidos o jogo, né? Foram 96 jardas corridas no primeiro tempo. O Dak distribuindo passes muito bem. O Jake Ferguson teve 5 recepções, 72 jardas. CeeDee Lamb 6 recepções, 71 jardas no touchdown. O Brandon Aubrey, o kicker, não erra chute, tá bem também. Não quero zicar aqui, todo mundo tá elogiando muito cara. A gente tem que tomar cuidado porque depois vão falar que sou eu que tô zicando. Tá todo mundo elogiando, mas depois sou eu que tô zicando. E já o torcedor dos Eagles tá coçando um pouquinho a cabeça porque viu de novo o time ir pro intervalo, perdendo o 6º jogo seguido que o time vai para o intervalo em desvantagem. Os Cowboys, semana passada, pontuaram em 6 drives consecutivos. Agora os Cowboys produziram 3 touchdowns e 1 field goal nas 4 primeiras posses. Então a secundária tá desorganizada, é fraca, né? E acho que o problema também é desorganização. Eu vejo muita questão tática nessa secundária também. O time é o pior em situações de terceira descida para o adversário, acaba cedendo sempre. O ataque também não é um show. Ontem o Jalen Hurts foi 18 de 27, 197 jardas. A gente teve 2 turnovers em fumbles, né? Fumble do A.J. Brown e fumble do Swift. E agora o time tem 19 turnovers. E ainda faltam 4 jogos. Na temporada passada inteira eles tiveram 19 turnovers e agora faltando 4 jogos já bateram essa marca. Tem que cuidar melhor da bola. O Shandy Say, né, que é o coordenador defensivo, e o Brian Johnson, que é o coordenador ofensivo, os dois
em primeira temporada nos cargos, talvez a gente reveja essa situação deles no fim da temporada, né? Eles estão substituindo, complicado, substituir o Gannon e o Steichen, mas o nível de exigência é lá em cima, mas tem algumas críticas, né? O ataque tem alguns problemas que a gente questiona, a defesa para mim tá muito bagunçada. Claro, desfalques, perda de gente, perde uma peça importante aqui e ali e a coisa complica. Mas eu acho que o torcedor dos Eagles, falo com meu amigo, por exemplo, o Zolim, fala, cara, tô precisando de defesa, não tem defesa. Né? O time não passa aquela confiança toda como passava na temporada passada. Eu não sei para onde eu vou, então eu vou lá para São Francisco falar que rolou o que eu esperava, né? Vitória do San Francisco 49ers sobre o Seattle Seahawks, 28-16. Acho que poderia ter sido uma vitória mais tranquila, até porque era o Drew Lock, quarterback do Seattle Seahawks. Gene Smith não estava bem e acabou ficando de fora. O cara não tá 100%, eu entendo que já não era desse jogo, né? Já tinha algumas partidas que ele tava meia boca. E ontem a gente viu que ao longo do ano ele não tem sido tão confiável como foi no ano passado. Então eu não acho que foi uma queda assim tão grande o Drew Lock. O Drew Lock fez uma partida inconsistente, né? Teve 2 passos para touchdown, 2 interceptações, 22 de 31 nos passes, 269 jardas, 4 sacks. Para mim, os mesmos erros e os mesmos acertos que eu tinha visto ao longo da temporada do Gene Smith. Mas é claro que o torcedor do Seattle Seahawks já estava menos confiante numa vitória que já era muito pouco assim, plausível, né? Fora de casa contra os 49ers. Então, mas eu acho que o placar ficou dentro do que poderia ser com o Dino Smith em campo. Não acho que a derrota passa tanto assim pelo Drew Lock, apesar do Dino ser um quarterback melhor. Quando os 49ers, pô, vitória em casa, se imagina. E aí a discussão só aumenta em relação ao MVP do Purdy, né? Ele foi interceptado uma vez, mas teve 2 passos para touchdown. Teve a melhor marca da carreira, 368 jardas passadas, 19 de 27 nos passes, teve um rating de 122,1. E a discussão vai seguir com o Dak Prescott, com o Lamar. E aí, naquele ponto que eu já falei, acho que é importante ressaltar, né? Eu tô colocando principalmente porque a gente entende que o prêmio é um prêmio para quarterback. Se o prêmio não for para quarterback, tem outros grandes nomes. Inclusive, eu vi aqui, eu concordo, que eu não sei se o Purdy é o MVP dos 49ers. Eu não sei se o MVP dos 49ers não é o McCaffrey. McCaffrey ontem teve 145 jardas corridas. Se é o Deebo Samuel, que é um fenômeno, que é espetacular, 149 jardas recebidas pelo Deebo Samuel ontem, um touchdown também. Podia ser o Trent Williams, que é um monstro na proteção, que permite tudo isso. Mas se a gente está falando que o prêmio de quarterback é um prêmio de o prêmio de quarterback, não, o prêmio de MVP é um prêmio de quarterback, aí é o Brock Purdy que tem que ser o representante dos 49ers e é justa essa discussão, né? Mas se for abrir, bota o Turkey Hill na disputa também, a gente vai questionar uma coisa ou outra, mas tá aberta, tá? A gente tem grandes outros jogos para comentar aqui, então eu vou passar mais rapidamente dos 49ers, mas gostei do que eu vi, dentro do que eu imaginava, uma vitória importante. Como eu sempre digo aqui, não dá para passar por todos os jogos, o vídeo vai ficar com mais de meia hora, eu falando sozinho, vai encher o saco de vocês, e aí a gente tem vídeo nessa terça-feira pela manhã para falar dos 2 jogos que teremos no Monday Night. Você tem alguma dúvida, quer que eu foque mais em alguma coisa, manda sua mensagem aqui embaixo, a gente vai falar melhor na terça-feira. Amanhã à noite, a partir das 7h30 da noite, tem a nossa live, eu e o Ivo conversando com vocês no chat, então a gente desmiuça todos os outros jogos também. Então, né, só para ficar claro aqui que eu vou passar mais rapidamente, porque aconteceu o que eu imaginava e porque tem outros grandes jogos. Porque eu quero ir falar do líder da AFC, do Baltimore Ravens, naquele que talvez tenha sido o melhor jogo do domingão. Acho que sim, posso criar essa enquete aqui se foi o melhor jogo. Vitória do Baltimore Ravens 37-31 contra o Los Angeles Rams. Na sexta-feira aqui eu falei que eu tinha ficado com uma boa impressão do jogo que eu fiz dos Rams na semana passada contra os Browns e achava que eles poderiam dar um trabalhinho, que podia ser um jogo legal, podia ser um jogo bom. Mas eu jamais ia imaginar que ia ser a partida do tamanho que foi esse jogo aqui. Olha, de tirar o fôlego. Eu tava fazendo outro jogo, né? O jogo dos Browns contra os Jaguars na ESPN 4, mas estava com a telinha ligada aqui no game, no Red Zone. E, cara, tinha hora que você brigava, você disputava bastante ali pra ver, porque ali tava acontecendo muita coisa. Era um jogo
fenomenal mesmo, um jogo excelente, essa vitória do Baltimore Ravens, e um jogo que acabou sendo decidido num golpe de sorte, né? Não que o Tylan Wallace tenha contado com a sorte, mas os Ravens contaram com a sorte de ter o Tylan Wallace retornando aquele punt, porque ele não é o retornador titular, né? O Devin Duvernay faz essa função, muita gente critica ainda, fala que o Duvernay só fica pedindo fair catch, que não teria retornado, né? Eu li muito torcedor dos Ravens falando, pô, ainda bem que a gente tava com o Wallace lá, que ele tentou o retorno, que se fosse o Duvernay faria só lá o fair catch e começaria aquela campanha lá atrás, mas o Duvernay se machucou durante o jogo e o Tylan Wallace teve a chance de se redimir. Ele cometeu uma falta no segundo quarto que acabou custando, né? Deu pontos para a equipe dos Rams. Era uma 4-5, os Rams foram para o punch, só que o Tylan Wallace estava em offside. Olha só, estava em offside. Foi marcado 5 jardas, primeira descida para a equipe dos Rams, que levaram aquela campanha até anotar um touchdown. Mas, cara, foi um jogo espetacular. Matthew Stafford terminou com 23 de 41, 294 jardas, 3 passos para touchdown. Lamar Jackson, 24 de 43, 316 jardas, 3 passos para touchdown. Teve uma interceptação. O Lamar ainda correu para 70 jardas, então ele contribuiu aí quase 400 jardas no jogo. Uma partida, olha, daqueles jogos para você rever. Se tiver a chance nessa segunda-feira, reveja pelo Game Pass, às vezes reprisa na ESPN. É muito bom. Foi um jogo muito legal mesmo, né? Os Rams pagaram por faltas. Teve ali um delay of game. Cara, delay of game tem sido um problema muito constante na equipe dos Rams em momentos decisivos, né? Na prorrogação, teve um delay of game que acabou levando o time mais para trás. Aí eles não conseguiram converter e foram pro punt. E também pelos times de especialistas. Tem sido um problemaço para a equipe dos Rams o ano inteiro. O time de especialistas não passa confiança, seja o kicker, seja o time de retornadores, não passa confiança nenhuma. E ontem pagaram por isso aquele retorno de 76 jardas do Wallace para dar a vitória. Os Rams estão 6-7, nesse momento estão fora dos playoffs, mas semana que vem recebem os Commanders. Então tem tudo para ir de novo voltar para os 50%. E eu acho que eles estão na briga pensando em pós-temporada, até porque a NFC tem metade dos times com campanha negativa. Eu acho que os Rams merecem uma vaga na pós-temporada e eu prefiro que eles vão para os playoffs do que os Vikings, por exemplo, né? Por todo o carinho que eu tenho ali com a equipe dos Vikings, cara, vai ser muito mais divertido ver esse time dos Rams jogar uma pós-temporada do que os Vikings. Nossa senhora, o jogo de ontem. O Conrado participou aqui da nossa live na terça-feira, né? Falou que ele ia acabar vendo o jogo. A gente falou, não, pode ser de interessante. Cara do céu, que jogo ruim com os Raiders. E o 3-0 eu acho que piorou, né? Se termina 0-0, pelo menos você tem esse fato histórico. Vai para os playoffs, terminou o jogo 0-0. Podia ser, seria mais legal do que os 3-0. O 3-0 desanimou, né? Deixou essa partida ainda mais porcaria. Falando dos Ravens, cara, 10-3, hoje vão secar os Dolphins, né? Missão ingrata, secar os Dolphins contra o fraco time dos Titans. A tendência é dos Dolphins passarem o carro. Lamar, grande partida, como eu disse aqui, 316 jardas passadas, correu mais 70. Não tem o Mark Andrews. Pô, o Isaiah Likely deu aquele passinho ali e falou, ó, pode contar comigo aqui, 83 jardas recebidas, mais um touchdown. Odell Beckham Jr. liderou o time aqui contra sua ex-equipe, né? Ali do ex funcionou, teve touchdown, 97 jardas. O Zay Flowers segue brilhando, que jogador, né? Que escolha boa do draft. O Zay Flowers é tudo o que o Lamar queria num recebedor durante todos esses últimos anos. Tá? Eu gosto muito, muito mesmo do Zay Flowers, da confiança dele. O touchdown que ele faz ali no finalzinho do jogo, ele comemora assim, tipo, aqui ó, sou eu sou o cara. Ele é muito bom jogador. Esses Ravens eu acho que podem sonhar alto. Tem essa certa inconstância, dificultam alguns jogos que poderiam ser mais fáceis, mas ontem até pela condição do gramado, a condição climática que era bastante adversa, conseguiram vencer, né? Uma vitória daquelas ali. Eu acho que esses Ravens podem sonhar alto. Como eu disse, não vai dar tempo de passar para todos os jogos, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Decepção da rodada. Detroit Lions, mais uma vez, sofreram no primeiro jogo lá em Detroit contra o Chicago Bears, e ontem foi um desastre de todas as formas, em todas as camadas, essa derrota 28-13 para o Chicago Bears. Foram para o segundo tempo com a liderança por 13-10, acompanhando também o placar, aqui a gente fica de olho em tudo, né?
eu achava assim, cara, os Bears vão conseguir complicar de novo, mas quando eles tomaram a liderança e foram pro intervalo assim, eu falei, eu acho que agora eles vão acordar já mais cedo, não vão passar o sufoco que passaram no primeiro jogo. Mas não foi, segundo tempo eles esqueceram. Acho que pensaram que já tinha acabado a partida, né? Foram 3 punts consecutivos, depois perderam um fumble e tiveram 2 turnovers on downs. Foi assim a campanha deles e quando eles olharam no placar, estavam no buraco, perderam a partida para a equipe dos Bears. Não era um jogo para se perder. Me passa a impressão, além de tudo que já falei aqui, eu acho o time mal treinado, acho uma falta de respeito colocar o Dan Campbell na disputa de técnico do ano. Para mim, ele não é um dos melhores treinadores do ano, mas nem de longe, tá? E me parece que é um time que meio que tá sentindo uma pressão. Cara, a gente pode ganhar a divisão pela primeira vez e desde 90 e tanto. Rapaz, isso aqui. Ó, os Packers estão dando um sinalzinho ali no retrovisor. Numa dessa, o Detroit Lions dá uma botafogada, né? Numa dessa, os caras vão lá e vão conseguir perder. Será que o Detroit Lions é o Botafogo dessa temporada na NFL? Olha, eu não me espantaria tanto assim. Ainda acho que é favorito, não tem um calendário tão complicado, mas como eles estão dando tiro nos próprios pés em vários e vários jogos, não sei não, viu? Outra enorme decepção foi o Houston Texans. Aqui, certamente um jogo que matou a combinada de um monte de gente, inclusive 2 combinadas minhas, né? Eu tinha certeza que os Texans iam vencer os Jets e perderam de um jeito 30-6. Ó, que isso? Você pega aqui, você vai olhar, você tinha CJ Stroud, o calouro sensação, o calouro ofensivo do ano, candidato a MVP, e o Zach Wilson do outro lado. E o Zach Wilson deu um show, uma partidaça do Zach Wilson. O Zach Wilson terminou com 27 de 36, 301 jardas, 2 passos para touchdown, jogando sua melhor partida talvez da carreira, né? Naquele jogo que a gente tinha dúvida, aparentemente ele tinha dúvidas se voltava a ser titular do time ou não. Foi lá e mostrou, falou, olha só, hein, jogo com confiança, parecia outro Zach Wilson. Acho que trocaram o Zach Wilson nesse período aqui, foi muito bem. CJ Stroud foi 10 de 23, 91 jardas apenas, foi sacado 4 vezes. Houston teve 135 jardas totais ofensivas no jogo. Cara, assim, inimaginável, tá? Eu imaginava que os Texans venceriam o jogo, até pensei, falar, a defesa dos Jets é boa, pode dar uma complicada, os Texans, mas 30-6 não passou pela minha cabeça e duvido que alguém tenha acertado uma vantagem tão grande assim, duvido que alguém tenha colocado um Jets menos 20, né, na sua aposta, não fazia sentido nenhum. Claro, desfalques pesam para o Houston Texans, né? Sem o Tank Dell, sem o Dalton Schultz, ainda perdem o Nico Collins no primeiro quarto. Collins estava no meu time do Fantasy, fiquei bem triste com isso. Ficou difícil. Para piorar, o CJ Stroud saiu com um problema no finalzinho do jogo ali, uma lesão na cabeça, né? Uma pancada que levou. Então tudo que é ruim pode piorar. O Davis Mills acabou jogando um pouquinho só, mas o jogo já estava decidido também. Tudo muito ruim para a equipe dos Texans, que ainda estão na briga. Então 7-6, está todo mundo aberto ali, a AFC vai ser interessante, esse último mês de temporada vai ser espetacular, sem dúvida nenhuma. E os Bengals calaram minha boca, né? Foram até lá, Indianápolis, e venceram os Colts com autoridade também. Olha, aliás, o jogo foi em Cincinnati, né? Venceram 34-14, grande vitória, ainda sonham 7-6, estão na briga. Eu achei que eles estavam descartados de qualquer possibilidade de pós-temporada desde a lesão do Joe Burrow. Não achei que o Jake Browning ia repetir. Tá, não repetiu o jogo que ele fez na segunda-feira, mas foi muito bem de novo. 18 de 24, 275 jardas, 2 passos para touchdown, 1 interceptação. Dando contra o recado, Chase Brown, muito bem também, né? Bom jogo, o screen tá encaixado. Essa é um dos grandes trunfos desse time dos Bengals nessa vitória. Foi o screen funcionando muito bem com o Brown e com o Mixon também. Indo no shotgun, passando confiança, você tem boas armas, você tem Aliás, o Chase Brown foi o principal recebedor do jogo, 3 recepções, 80 jardas, mas você tem o Jamar Chase, você tem o Mixon, você tem o T. Higgins, você tem boas armas nesse ataque e as coisas estão funcionando. Os Colts, nesse momento, estão ficando com a última vaga na pós-temporada com 7-6, critério de desempate ali, tem muita gente empatada com 7-6 aqui, ó. Pittsburgh Steelers está em sexto, os Colts estão em sétimo, em oitavo os Texans, em nono os Browns, os Broncos e os Bengals com 7-6 também, Buffalo em 11º com 7-6,
todo mundo na briga, todo mundo sonhando, tá? Tá bem aberto aqui esse cenário. Broncos sonhando bem também, conseguiu vencer a equipe dos Chargers. Apostei, acertei esse palpite também, né? O Brandon Staley, incrível. E os Broncos tão vivos na disputa assim. Os Colts, eu acho que podem pegar. Eu acho que dessa galera que tá, os Steelers é quem mais corre risco, né? Eu acho que os Steelers, a tendência é cair e a gente pode ter até a primeira temporada de derrotas do Mike Tomlin aqui, porque é um time que vem numa uma curva de queda, enquanto os outros estão numa crescente. Acho que os Colts é um time que não me passa confiança, né? É muito altos e baixos aqui. Tem um calendário que não é muito difícil pela frente, mas eu não consigo. Eles perderam a chance de grudar na equipe do Jacksonville Jaguars e é um time que não me passa confiança para o final da temporada. E para a gente encerrar aqui, que eu já estou estourando muito o prazo também, os Jaguars perderam para os Browns, né? Trevor Lawrence jogou depois daquela lesão, parecia fim de temporada para ele, conseguia botar o pé no chão, jogou. E o jogo teve seus momentos, mas não foi uma grande partida. Foi grande porque foi um jogo muito longo, né? Tinha até invadiu o segundo horário ali, eu e o Thiago Alves na transmissão. Muitos punts, 12 punts só no primeiro tempo do jogo. 7 seguidos, né? Teve o touchdown de abertura da equipe dos Browns no comecinho do jogo, e aí depois foram 7 punts seguidos, 7 turnovers também, né? Sendo 3 interceptações do Trevor Lawrence, 4 turnovers da equipe dos Jaguars. E o engraçado é que as interceptações pareciam. Sabe quando você coloca o quarterback reserva, que não tem entrosamento com os recebedores? E era com o Ridley, era passe para o Zay Jones, mas estavam em páginas diferentes, né? Zay Jones cortava para dentro e o Trevor Lawrence passava para fora e era interceptado. O Ridley não olhava o passe. Alguns erros que não pareciam comuns para um time assim tão entrosado. Claramente em páginas diferentes. E os Browns, cara, com o Joe Flacco pode sonhar, é engraçado, né? Encontrou no Joe Flacco um cara com uma experiência que é confiável. A defesa faz boa parte do serviço e resta o ataque não fazer tanta besteira. E o Joe Flacco tem feito isso. Ele é um cara que já foi confirmado até que vai ser o quarterback titular até o final da temporada. Entre as opções, PJ Walker e o Dorian Thompson-Robinson. Thompson-Robinson entrando em algumas situações específicas ali mais para correr com a bola também. Tá sendo um Taysom Hill da equipe dos Browns. Eu acho que o Joe Flacco tem condições de levar esse time para a pós-temporada. Seria bem interessante de ver o Joe Flacco levando. Quem sabe até já imaginou os Browns do Joe Flacco encarando o Baltimore Ravens nos playoffs? Seria bem curioso ver essa partida. Hoje teremos 2 jogos. Os Titans visitam os Dolphins. A tendência aqui é os Dolphins atropelarem. Mais time, um time melhor. Mas a defesa dos Titans, com o Mike Vrabel, ele sempre consegue encaixar uma coisinha. Consegue achar alguma coisa para complicar a vida. Tem que proteger bem a bola. O Tua, que tem tido alguns problemas aqui e ali, mas eu confio numa vitória do Miami Dolphins, é o meu palpite. E teremos também Packers e Giants se enfrentando lá em Nova York. Aqui a tendência toda também é os Packers nessa crescente teriam um jogo sem grandes sustos contra os Giants. Mas uma dessa, né, dá um sustinho aqui ou ali. Eu acho que vão ser jogos interessantes de acompanhar, né? Tenham favoritos claros aqui, equipe dos Dolphins e dos Packers. E amanhã eu venho cedinho para comentar esses jogos e comentar algo a mais que você queira, porque o vídeo está ficando muito longo, né? Já passamos aqui de meia hora falando. Deixa aqui o seu comentário. Amanhã a gente vem, quem sabe com 2 vídeos, mas tem live também à noite. A gente passa 1h30 conversando. Então, né? Confia que eu vou passar o máximo das coisas possíveis dessa semana 14. Aquele abraço, valeu!